Me faz isso, mas não, é? Mas ele era faixa com... Não boqueje comigo, não. Você não faz isso, não. Eu quero que isso aqui fica guardado no seu coração. Acelera menos um pouco. Fica guardado no seu coração. Ninguém nesse mundo quer te ver maior do que ele. Só o seu pai. Eu quero ver você maior do que eu. E rápido. Rápido. Qualquer amigo seu, ele quer te ver até do mesmo tamanho que ele, mas maior que ele, ninguém quer te ver, mas o seu pai, ele quer te ver maior do que ele. Então, assim, quando teve uma época, um pão francês valia 10 centavos. Uma casa, nessa época, você comprava uma casa que hoje é 600 mil reais, você comprava por 50. Conforme o dinheiro foi desvalorizando, as coisas foram valorizando. O seu avô, só pra você ter ideia do dinheiro, o seu avô, ele, quando o salário mínimo era 250 real, 230 real, teve mês do seu avô ganhar 98 salário mínimo. Que dava? Uai, 230 real vezes 100, dá 30, dá quanto que é? 23 mil. 23 mil. 23 mil, mas naquela época era assim, metade de uma casa no mês, entendeu? Como se fosse 250 mil. Meu pai ele virou supervisor do Adriano Coselli, porque ele era vendedor e ele ganhava bem pra caramba. Então o que aconteceu? Presta atenção pra você entender. Todo sábado, quando as pessoas veem eu negociando, eu vendendo, fazendo essas coisas, é o seguinte, a fruta não cai longe do pé. Meu pai foi na loja esses dias, ele deu uma palavra lá, cara, que eu segurei pra não chorar. Ele falou assim, ó, um bom reprodutor, um cavalo, um jumento, um bom reprodutor, ele só tem valor quando ele faz filho melhor do que ele. Ó a cabeça do velho, falou lá na minha loja. Então é o seguinte, o meu filho, ele tem sido muito maior do que eu nas vendas. E eu baixei a cabeça e falei, jamais, o senhor sempre vai ser maior do que eu. Só que o que acontece? Então o que acontece? Assim como pro meu pai hoje eu sou maior do que ele nas vendas, tudo que eu faço com você, um exemplo, hoje você tá num Corolla, que às vezes até através desse vídeo nós vamos vender ele. Que ano que ele é? 2020 cheio. 2020 cheio. Você deu chilique comigo essa semana por causa do branco. Com o dinheiro que você pegou do branco, você comprou esse daqui, o lucro tá no bolso, o cara vai pagar depois. E esse é bem melhor do que o outro. Ou não é? Então escuta, para você honrar essa pegada do seu avô comigo, você carrega no seu ombro um peso. Você vai ser maior do que eu. Você vai ser. E eu não tenho dúvida disso, porque você já começou a construir a sua história. Ó, todo sábado na casa do meu pai, reunia 15, 20 vendedores do Adriano Coselli, e era reunião setorial. E o meu pai treinava esse povo, cara. Imagina seu avô falando com 20 vendedores sobre meta, sobre organização, sobre passar pedido, sobre logística, sobre entrega, sobre tudo isso. Só que há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, onde não existia tecnologia, você tinha que pegar um telefone tinha um trem do lado dele assim, ó, que chama fax. Aí você pegava um papel, um exemplo, você queria mandar uma mensagem, uma carta pra alguém. Você pegava um papel, deixava ali, aí você ligava pra ele, ô, bom, atendeu aí? Tem fax aí? Tem. Então dá o sinal do fax. Aí ele apertava um botão, fazia um barulhinho, fazia aquele barulhinho do fax. Aí você punha o papel na sua máquina aqui, aquele papel ia passando aqui e aquilo saía digitado lá pela linha do telefone. Isso aí é fax, entendeu? A molecada na época, muito arteira, quando ia no banheiro sortar um bar, falava, vou lhe passar um fax. Então olha aqui pra você entender o que eu vou te falar pra você.
Nessa época, o seu avô treinava os outros com venda. Treinamento, cara. Treinando todo mundo, e lenha, e vai pra cima, e ó, como é que foi essa região, como é que foi seco, como é que foi, ó, essa semana nós vamos ter essa promoção, eu lembro direitinho, molho de tomate, sardinha, não sei o que, eu lembro que quando ia chegando a quaresma, seu avô virava e falava assim pra eles, gente, ó, nós vamos ter a campanha do bacalhau, porque nós vamos vender mais bacalhau por causa da quaresma, e não sei o que, e quem vender mais bacalhau, eu vou dar uma bonificação, tal, na época era o Reizinho, que morreu agora há pouco tempo, que é meu padrinho, Marcione, que tinha um mercado, Landim da padaria, Carlinho Gordo da perfumaria lá de Monte Santo, era tudo vendedor, tudo gente que ficou bem de vida lá em Monte Santo, trabalhando de vendedor. Quem que treinava esses caras? Seu avô, meu pai. Então, quando a pessoa vê, cara, é uma vida de venda na cabeça, venda. O que aconteceu com seu avô? Vou te contar a história. Seu avô, ele achou que ele sabia tudo de venda por conta de ter sido um gerente, certo? E o seu bisavô, que é o meu avô, Sorico, ele tinha uma venda em Monte Santo. A venda, naquela época, era o supermercado. Então as pessoas chegavam na venda, tinha um saco de arroz, um saco de feijão, e tinha um pegador assim, ó, era por quilo. Ô, me dá 3 quilos de arroz. Ele ia lá, pegava, despejava, pesava no saquinho. Leite, sabe como é que vendia leite na venda? O senhor João vinha com a carrocinha, parava, descia o galãozão de 50 litros de leite, ficava na venda ali do lado da pia, eles vinham, passavam uma canequinha assim de 1 litro, era medida, e vendia o leite na canequinha. As pessoas iam com a caneca na venda comprar leite. E aí o que acontece, cara? O seu avô saiu do Adriano Coselli e falou, eu vou revolucionar a venda do Sorico. Entrou dentro da venda, começou a trabalhar. Eu vou trazer tecnologia, eu vou trazer o meu conhecimento de supervisão para dentro da venda do Sorico. O que aconteceu, Luiz Gustavo? Chegava alguém na venda, ou o seu bisavô, que é o meu avô, olhava o meu pai fazer alguma coisa e falava assim para ele, isso aí não vai dar certo. Meu pai falava, pô, 18 anos só de supervisão no Adriano Coselli, como que não vai dar certo? Resumindo, não ouviu o velho, não deu conta de tocar a venda do jeito que tinha, quebrou. O que aconteceu? Fez amizade com o Olívio, mas não quebrou de ficar devendo para os outros. Seu avô nunca ficou devendo 1 centavo para ninguém, mas passou muito aperto. Pegou, fez amizade com o Olívio de Sorocaba, começou a vender ferradura de cavalo. Ó, pra você ver. Só que a ferradura de cavalo que ele começou a vender não era na porta a porta, vender pros outros. Era o mesmo estilo que ele vendia na Coselli. Ele tinha que sair, fazer uma região e vender. É onde eu comecei a trabalhar em Belo Horizonte, Indaiatuba, Sorocaba. Essas regiões mais longe, eu que fui abrir primeiro. Antes do seu avô ir, eu que fui abrir. Sem saber nada. E eu fui, cara, montava a dozinha que eu tenho de você, bebezinho, papai dos outros, meu seu avô, montava numa saveiro quadradinha, enchia ela com 800 quilos de ferradura e falava assim, ó, vai lá em Indaiatuba. Eu chegava no trevo de Monte Santo, eu não sabia se Indaiatuba era pra esquerda ou se era pra direita. Eu não sabia pra que lado que era. Naquela época tinha GPS? Tinha GPS não, rapaz, era mapinha, você tinha que ir perguntando. Você parava dentro de uma cidade grande, falava assim pro cara, mano, ó, rua Alfredo, não sei das quantas aqui, como é que eu vou nela? Aí o cara falava, cara, pega essa avenida até o final, conta 10, vira à esquerda, conta 7, vira à direita. A cabeça tinha que ser um negócio diferente, entendeu? Então assim, por que eu tô te falando isso pra você? Porque hoje, você já viu eu honrar o seu avô quantas vezes? Quantas vezes? Muitas vezes. A sua avó, quantas vezes? Então, por que eu tô te falando isso pra você? Porque você criou um projeto. Pai, vamos trazer 10 lojistas por mês para Socorro. Esse foi o 2º mês.
Cara, no final do ano, o seu projeto é a gente ter trago 110 lojistas e fazer um final de semana com todos eles. Olha só o tanto de conexão que você já está gerando. Hoje, todos que vieram das 2 vezes já viraram seu amigo e amam você, os caras gostam demais de você. Tem menino que veio e fala: cara, eu não tenho palavra para agradecer o Gu, cara, foi muito bom. Então o que acontece? Imagina só nesse ano, com tudo isso que vai acontecer, o quanto você vai gerar de relacionamento que são seus, não são meu. Relacionamentos seus. E isso tudo vai te fazer ser muito grande. Vai te fazer ser maior do que eu. Por quê? Quantos anos você tem? 19. Eu com 19 anos, eu tava bebendo, usando droga, rebelde com meu pai, entendeu? Eu tava numa fase que eu não queria ouvir meu pai, eu achava que ele sabia mais do que eu. Quebrei a cara, quebrei a cabeça. Quantas vezes eu quebrei a cabeça por não ouvir seu pai, seu vô. Eu achava que ele estava ultrapassado e a sabedoria estava nele. E eu vou te falar uma coisa pra você, até hoje, no dia que o seu avô, ele fala comigo, ó, um exemplo, o Silvinho tá aqui, ele falou, ó, esse baixinho aí, você conhece você da onde? Eu falei, faz 20 anos. Ele falou, gostei desse caboclo, ele é gente boa. Cara, quando meu pai vê algum amigo meu, alguma coisa, ele fala assim, ô, vai devagar, né? Eu já sei, cara, eu já entendi. Cara, eu não teimo, eu posso ser um cara mais que eu me acho no mundo. Quando o seu avô fala assim, ó, vai devagar, hein? Eu já entendi o recado já. E Deus tem me feito crescer por conta disso. Então, meu filho, essa vinda nossa hoje para Bragança Paulista, essa conversa minha e sua de pai e filho, eu quero que isso aqui fique guardado no seu coração. Acelera menos um pouco. Fica guardado no seu coração. Ninguém nesse mundo quer te ver maior do que ele, só o seu pai. Eu quero ver você maior do que eu. E rápido. Rápido. Qualquer amigo seu, ele quer te ver até do mesmo tamanho que ele, mas maior que ele, ninguém quer te ver, mas o seu pai, ele quer te ver maior do que ele. Então assim, ó, pega firme. Como que é a frase da sua mãe na loja? Pega pegando, gente, vamos pegar pegando. Cara, vamos pegar pegando. Você tem escola, sua mãe, ela põe nós pra frente. Tem dia que eu quero ficar meio cozido, sentado no sofá um pouco, e chega e fala, vamos, já tem gente lá na loja, vamos. Então assim, cara, Deus te presenteou, você e o Luiz Felipe, demais da conta. Outra coisa, você viu que gracinha, seu irmão? Ele quer fazer o aniversário dele na onde? Lá na base missionária, com 80 pessoas que a gente acolhe lá. Você já viu um menino de 11 anos querer fazer a festa de aniversário dele no meio de gente que morava na rua? Você já viu? Você já viu um menino de 11 anos querer fazer a festa de aniversário dele, Silvinho, no meio de 80 caboclos que morava na rua? Então, Deus tem cumprido o desejo do meu coração. Você é um cara de Deus, Deus tem uma grande obra e Deus vai te usar para potencializar a obra dele. E o seu irmão, ó, isso aqui é carro, sai pra cá, o que nós vai enfiar na onde aqui? Mano, ele tem que ficar esperto aqui, bom trabalho. É, ele tem que ficar esperto e nós que toma se ele vem, né? O que adianta saber que é ele que tem que ficar esperto, Vai, se nós tá... Continua, vai. Você não me faz isso mais não, é? Mas ele era faixa com... Não boqueja comigo não, você não faz isso não. Vai, continua. Então escuta, deixa eu falar pra você o negócio. Você tem que entender o seguinte. Dá um aqui no meu bochecha. Não, Gustavo, você tem que entender o seguinte. Não existe crescimento sem dor, sem pagar o preço, sabe? Sem
Cara, não existe. Não existe. Eu sei que muitos pais vão assistir esse vídeo e vão mandar para quem? Para os seus filhos. E Deus vai usar nós. Deus vai usar nós para ensinar alguns filhos que estão meio rebeldão, meio achando que é o dono da vida. E não é. A história do seu avô, com o seu bisavô, eu aposto com você, esse vídeo, muitos pais, muitos vão mandar para os filhos e vão dizer: filho, assiste com calma, e Deus vai usar nós. E o seu irmãozinho, cara, ele é totalmente virado para as coisas de Deus. Ele quer fazer a festa do aniversário dele no meio dos meninos que moravam na rua. Olha para você ver, ele sabe que nenhum daqueles meninos que moravam na rua tem presente para dar para ele. Todo menino de 12 anos, quando vai fazer uma festa de aniversário, pensa primeiro no quê? No presente. O seu irmão, ele é tão escolhido por Deus para uma obra, que ele sabe que nenhum deles tem dinheiro para dar presente para ele. Ou seja, ele está pouco se lixando para o presente. Sabe por quê? Porque o fruto não cai longe do pé. E Deus vai me honrar. Você vai ser um grande empresário. O Brasil inteiro vai conhecer você. E o seu irmão vai ser um grande pastor. E o Brasil inteiro vai conhecer ele. E nós vamos tirar um monte de gente das mãos do inimigo. E vamos ganhar muitas almas para Jesus. Muitas almas para Jesus. Amém? Então dá um beijinho, papai. Anda logo, vai dar um primeiro. Te amo, viu?